Gabarite RIDDF em questões da IBFC em 15 minutos. Vamos para esse desafio? Vem comigo, pessoal. Antes da gente continuar, lembre de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal e se você ainda não faz parte da nossa comunidade premium de RIDDF, não participa de nenhum dos nossos cursos, você está perdendo tempo, porque vai ser a sua chance de gabaritar essa matéria, beleza? Se tiver interesse, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tem o link ali para você participar da comunidade premium. Se tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem lá no meu Instagram. Lembra de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal também, tá bom? Lembrando que esse vídeo aqui, ele vai ser restringido aqui do YouTube muito em breve, então somente os membros da comunidade premium terão acesso 100% a ele, beleza? Então vamos lá, pessoal, vou jogar aqui na tela e a gente já começa. A gente tem aí 15 minutos para resolver as questões da IBFC. Para quem ainda não me segue aí, tá minhas redes sociais, tá aí o meu Instagram, @prof.rafaelvale, obviamente meu YouTube aí também, e também meu WhatsApp, beleza? Vambora! Questão de 2022 da IBFC, questão também recente, tá, pessoal? A gente tem que considerar que também essas questões são recentes porque elas não perdem o seu valor, tendo em vista que essa é uma questão, por exemplo, da parte histórica do Distrito Federal, beleza? Então ela não perde seu valor no tempo, pode ser uma questão repetida, que é bem tranquilo que venha na prova alguma coisa nesse sentido. Como a gente tem esse texto aqui, que é para complementar, vamos para as assertivas para a gente ver direitinho ali quais seriam os possíveis complementos. Vamos lá. Então, temos aqui Juscelino Kubitschek, né, como um complemento, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Tem outras pessoas aqui, ó, Paulo Mendes Rocha, Carlos Mota e Getúlio Vargas. Essas são as pessoas. De cara, eu já falo uma coisa para vocês, pessoal. Quando a gente vai verificar na história do Distrito Federal, dessas figuras que a gente tem aqui nas assertivas, para você que já é meu aluno, já estudou ali os PDFs ou as videoaulas do nosso curso da comunidade premium, já sabe que vai bater o olho e uma assertiva ela vai brilhar ali na sua cabeça, logo de cara, já vai vir logo na sua mente, que é qual? A assertiva A, tá? A assertiva A. Por quê? Porque tem JK, que foi o presidente que trouxe, né, a capital efetivamente aqui lá em 1960, trouxe a capital do Rio de Janeiro para o interior do país e criou Brasília, né? Tem o Lúcio Costa, que é o urbanista, e tem o Oscar Niemeyer, que é o nosso arquiteto da cidade, né? Então isso daqui a gente já fala de cara. Nas nossas aulas sequer eu menciono Paulo Mendes Rocha, Carlos Mota, também não falo sobre isso, e Getúlio Vargas pouquíssimo dentro da história do Distrito Federal, tá? Então, provavelmente é o sentido, vamos para a questão? Vamos lá. A construção da nova capital teve início em 1956, no comando do presidente Juscelino Kubitschek, JK, beleza? Com a criação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, a Nova Cap. Lembrando que a Nova Cap é a empresa que foi contratada, foi criada para fazer a coordenação e execução das obras aqui do Distrito Federal, e ela até hoje ela funciona no Distrito Federal, atualmente como uma imobiliária pública, tá? Então, vamos lá. Com a criação da Nova Cap, o projeto de lei tal, o governo lançou o edital do concurso público para a construção do plano piloto. Foi o vencedor do projeto urbanístico. O urbanístico foi quem? Lúcio Costa, né? Foi o vencedor do projeto urbanístico. Eu falei que Lúcio Costa era o urbanista, né? E, o autor dos principais projetos arquitetônicos. Se o urbanístico é o Lúcio Costa, o arquiteto da cidade é Oscar Niemeyer, né? Vou botar um M aqui para não ficar muito apertado. Beleza? Então, pessoal, uma dica que eu dou para vocês é a seguinte, ó. A alternativa que a gente estava buscando é a A, e a gente pode decorar assim, ó. Lúcio Costa. O U de Lúcio é o U de urbanista. O U de urbanista, o U de Lúcio. E o AR de Oscar é justamente o AR de arquiteto. Vamos pensar dessa maneira, porque aqui na nossa cidade foi dessa maneira que eles se comportaram como uma grande regra, beleza? Então temos aí a assertiva A, gabarito da nossa questão. Vamos embora, vamos para frente que a gente não pode perder tempo. Acertou? Vamos embora. Juscelino Kubitschek foi o presidente, ó. Quem quiser tirar um print aí da tela é basicamente o que eu falei ali no slide passado. Vamos embora. Brasília é muito mais que o centro político do Brasil. É um polo econômico e uma cidade atípica e diversificada. Possui um expressivo mercado consumidor com 2,9 milhões de pessoas com renda média de 3 vezes maior do que a nacional, o que evidencia um grande potencial de desenvolvimento. É isso aí mesmo, tá tudo certinho aí. Sobre a economia da capital, analisa as afirmativas abaixo e em verdadeiro ou falso. Vambora, vamos para as assertivas. Bom, desde antes de sua criação, Brasília já começava a desenvolver uma economia local.
Ainda em 1960 já existiam mais de 2 mil estabelecimentos comerciais. Por volta de 1965, o plano piloto moravam quase 90 mil pessoas e mais 130 mil nas chamadas cidades satélites. Verdade, pessoal. Então, antes da criação de Brasília, já havia o início, né? Já começava a ocorrer o desenvolvimento de uma economia local, tá bom? Então, gabarito dessa questão aqui, com certeza vai vir correto, tá tudo certinho nessa daí, beleza? Vamos para a próxima. Na época da construção da cidade de Brasília, as redes ferroviária e rodoviária estavam em pleno funcionamento. Já existia aí ferrovia, rodovia, estava em pleno funcionamento na época da construção? Sim, pessoal, tá certinho isso daqui, tá? E ao longo dos anos foram se expandindo, o que estimulou uma maior ocupação do Centro-Oeste, desenvolvimento, né, povoamento e desenvolvimento do Centro-Oeste. Nesse processo, inclusive, continua até hoje, sim. Claro que anteriormente era um processo ali bem mais lento, né? E agora está cada vez se expandindo mais, beleza? Então, gabarito dessa questão aqui, gabarito correto, né? A partir dos anos 80, a construção civil perdeu força, não era mais a grande propulsora da economia local, ao passo que está em expansão desde o final dos anos 90, ao passo que o turismo está em expansão desde o final dos anos 90, quando passou a receber visitantes para lazer e cultura. Na verdade, o turismo ele sempre foi evoluindo, né, ao longo do tempo, tá? Não somente no final dos anos 90, por exemplo, se a capital do país sempre teve essa veia turística, tá? Então, esse gabarito também está errado. Esse gabarito aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês. Essa questão da IBFC, ela foi basicamente um copia e cola do site do GDF. Vocês vão ver aqui, eu vou passar aqui no próximo slide para vocês darem uma olhada, tá? O setor de serviços, já em 1980, empregava 75% da economia economicamente ativa do DF. Atualmente é responsável por 71% de toda a atividade econômica. Errado, tá, pessoal? O setor de serviços ele é bem maior do que 71%. Tá beirando aí em torno dos 95% aproximadamente. Então, se a gente for pensar aqui as fatias, né? O setor de serviços, que é o setor terciário, ele ficaria aqui com uma fatia de aproximadamente 95% do PIB, tá? Do PIB. E aí, uma fatia mais ou menos desse tamanho aqui, ficaria para o setor industrial, que seria o secundário, tá? E de aproximadamente 4%, tá? E aproximadamente 1% seria aqui o setor primário, né? Que seria o setor agropecuário, tá? Primário, agropecuário. Beleza? Basicamente esse é o PIB. Então, gabarito da nossa questão, a alternativa A. Vamos ver se a gente acertou. Isso, gabarito A, tá, pessoal? Então, quem quiser saber aí o gabarito dessa questão, era só vir no site do GDF, Governo do Distrito Federal, tá? Então, primeiro item, tá basicamente um copia e cola, né? Não vou nem repetir isso daqui, porque é a mesma coisa que tá no item, tá? O segundo item também a mesma coisa, tá? Opa, peraí que cliquei aqui. Pronto. A mesma coisa que está no item, né? O terceiro item está falso, porque foi a partir dos anos 90 que a construção civil perdeu as forças, não dos 80. Já o turismo está em expansão desde os anos 80 e não dos 90. Então, a expansão do turismo ela é anterior, tá? E o quarto item está falso, pois no site do GDF estabelece que os serviços lá em 95 empregava 75% da população economicamente ativa, não em 1980, como afirma o item. Atualmente ele é responsável por 71% de toda a economia, de toda a atividade econômica do Distrito Federal. Essa informação aqui, pessoal, eu peço que vocês não levem então a regra para a prova, porque provavelmente ele não está considerando talvez aqui a questão do serviço público, coisa do tipo, tá? Leva o que eu falei para vocês para a prova, esse aqui apagou, né? Ah, não, tá aqui. Leva isso daqui para a prova com uma fatia do PIB, beleza? Que essa é a informação que normalmente vai vir na sua prova, isso daí coadunado. Quando eu conheço aqui o PEDAD, tá? 2021, que é do Codeplan do Distrito Federal, e também o IBGE no seu censo, beleza? Então, traz aqui essas informações sobre o PIB, tá? Então, leva 95% de uma maneira mais fácil de estar na sua prova, beleza? Então, é isso. IBFC ficou com preguiça, foi lá e copiou e colou quase tudo na questão. Então, gabarito aqui dessa, alternativa A. Vamos para cima. A região do Distrito Federal se divide em 7 bacias hidrográficas, integrantes de 3 regiões hidrográficas. Certinho isso aí. Entre as bacias hidrográficas abaixo, assinale a que banha o Distrito Federal, de forma incorreta. Então, Rio Paranoá é do Distrito Federal? Sim. Então, esse aqui está certo. Rio São Bartolomeu está entre essas 7 bacias hidrográficas do Distrito Federal? Sim. Rio Descoberto? Sim. Rio Doce? Não. Como está buscando a incorreta, gabarito incorreto é a alternativa D, tá? Rio Doce é a alternativa incorreta. Então, professor,
que foca, o que é o melhor aqui para focar? Preciso saber sobre o Rio Doce? Não, pessoal. Coloquei aqui só para você saber, ele banha os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, tá? Então tá lá mais para a região sudeste. O principal para você é decorar esses nomes aqui, tá? Lembrar o que dentro desse gráfico aqui, desse mapa da DASA, tem as 3 regiões hidrográficas, olha aqui que legenda maravilhosa, com a bacia maior, a região hidrográfica do Tocantins, Araguaia, São Francisco e Paraná. E dentro dela, cada uma dessas daqui, beleza? Então, da Tocantins, Araguaia vai ter o Maranhão, o Rio Preto vai estar na do São Francisco, e as 5 restantes, Paranoá, como falar na questão, né? Descoberto, São Bartolomeu, que estão na questão, né? Seria do Paraná, da bacia maior do Paraná, da região hidrográfica do Paraná, e as que não foram comentadas ali, Corumbá e São Marcos também do Paraná, beleza? É isso que cai na prova, a pessoa tem que decorar, cai demais, beleza? Vamos para a próxima. Brasília faz parte do centro-oeste do Brasil. A cidade fica a cerca de 1.000 metros do nível do mar e tem relevo predominantemente planalto, né? Planáutico. Assinale a alternativa que corretamente preenche a lacuna. Então, Brasília faz parte do Planalto Atlântico, Central, Meridional das Guianas? Claro que é Planalto Central, né, pessoal? Isso daqui ficou bem facinho para vocês, vocês estudam isso aí desde o ensino fundamental no colégio, né? Então, Planalto Central, beleza? Show, vamos para a próxima. Suas formações ocupam terrenos planos ou levemente convexados do Brasil Central. Suas árvores são geralmente tortuosas e espaçadas e com raízes adaptadas para tirar água de grandes profundidades. Então aqui está falando o seguinte: qual que é o bioma que está falando aqui, que é o Distrito Federal? Gabarito A, pessoal, é o Cerrado. Todas as características são do Cerrado. As principais que você tem que levar em consideração aqui, ó, terrenos planos ou levemente convexados. Árvores com os troncos, né, tortuosos e espaçados. Geralmente tortuosos e espaçados. Por quê? Porque é uma região, em regra, savânica. Tem ali a parte savânica, né, a regra, tá? Cerrado em sentido estrito. E com raízes profundas, tá? Com grandes profundidades, tá? O gabarito aí, alternativa A, tá falando sobre o cerrado, ok? Então, gabarito A. Então tá aí, ó, Cerrado, o segundo maior bioma da América do Sul, né? Só atrás aí do Amazonas. Vamos para a próxima. A cultura de Brasília se mistura à sua história, à história de sua construção e à arquitetura e ao urbanismo. Entre as alternativas a seguir, identificar aquelas que correspondem aos monumentos históricos ou museus localizados no Distrito Federal. Aqui falando sobre a parte cultural, né, do Distrito Federal, né? Professor, cai muita parte cultural? Não, pessoal, é um dos tópicos ele que cai menos na prova, mas quando cai, costuma derrubar a galera. Qual que é o melhor lugar para você estudar a parte cultural? Claro, pela minha aula em PDF que eu falo ali sobre os espaços culturais, tem também a videoaula. Mas até a aula em PDF ali, ela é bem objetiva, né? Então eu acho que até seria mais rápido você estudar em PDF, beleza? Mas pode ser, eu tenho uma videoaula também para vocês, a quem prefere. Agora, professor, eu quero também dar uma olhada por fora. Veja o Atlas do Distrito Federal, tá? A parte cultural. Fiz a minha aula por meio daquilo ali e também pelo site do GDF. É de lá que eles tiram as questões, ok? Então, vamos lá. Aqui fala Museu do Catetinho, Ipiranga, Museu Vivo da Memória Candanga, Instituto Inhotim e Memorial dos Povos Indígenas. Professor, tem que decorar isso, galera. É pela aula. Então, tem tanto monumento que é até difícil você decorar necessariamente todos eles, tá? Porque são muitos mesmo. Então, lá na minha aula, por exemplo, eu coloquei aqueles que são os principais, beleza? Então, nesse caso aqui, pessoal, temos aí a alternativa D como gabarito, que seriam quais, pessoal? 1, 3 e 5. Opa, 1, 3 e 5, que seria justamente aqui, ó, Catetinho, tá? Museu Vivo da Memória Candanga, né? Candanga, que são as pessoas que vieram construir a cidade, né? Por exemplo, a pessoa veio trabalhar na construção da cidade, ele é candango, ele não é brasiliense, porque ele nasceu em outro estado, mas ele é candango, tá? Então, aqui já tinha um bizu, né, do que poderia ser, né? Tem o catetinho também, e também, por fim aqui, povos indígenas, tá? Então, é isso aqui que eu gostaria que vocês decorassem, né? Instituto Inhotim, Museu do Ipiranga, não precisa decorar, isso aqui não tem nada a ver com a nossa matéria, eles colocaram para confundir vocês, tá? Então, professor, isso aqui vai ter lá na sua aula da parte cultural? Vai ter, tá? Então, gabaritem esse conteúdo assistindo ou lendo a aula em PDF ou videoaula, tá? É só desse jeito. O professor precisa saber tudo sobre eles? Não, só as informações principais. Eu trouxe um resumão para vocês aqui, beleza? Show, vamos embora! A capital federal é um ícone para o país, uma vez que nela está instalada a administração do Brasil, instalados os órgãos mais elevados, poder judiciário, legislativo e executivo. Sobre a cultura de Brasília, assinale a incorreta, ele cai errada. Vamos lá.
A cultura da capital federal está diretamente ligada à sua história, da sua construção e também à arquitetura e urbanismo. Tá certo, né, pessoal? Isso daqui, questão verdadeira. Vamos para a errada, a gente está procurando a incorreta. B. A cultura em Brasília se confunde com a própria cidade, já que ela é patrimônio cultural da humanidade. Verdade. São 60,25 km² de área tombada. Galera, o gabarito dessa nossa questão é a alternativa B de bola. É um absurdo, pessoal. Por quê? Porque ele pegou a área ali, da área tombada, e colocou mais ou menos a metade, né? Um pouco acima da metade, para te confundir. Realmente, o que está errado nessa questão é o tamanho da área tombada, né, pessoal? Isso é um absurdo, mas a alternativa B é a que a gente estava buscando, tá? Bom, C. Brasília foi inscrita na lista da ONU, né, da Unesco, em 7 de dezembro de 1987. Tá certinho, pessoal, é isso mesmo. O objetivo de inscrever a cidade na lista da Unesco é a sua preservação para futuras gerações. Verdade. Brasília foi reconhecida como patrimônio por sua concepção modernista, baseada nas ideias de Lúcio Costa, que integrava a escala monumental, dos grandes espaços de construções, a intenção bucólica, que é a questão do paisagismo, né, de convivência ao redor de várias vezes. Verdade, pessoal. Então, o gabarito da questão é B, tá? Então é incorreta que a gente estava buscando, e é incorreta por causa da área, pessoal. Bizarro, né? Bizarro demais isso daí. O gabarito correto, alternativa B. Por quê? Porque colocou 60,25 km² e o correto é 100... Opa, peraí. É 100... Deixa eu botar aqui de novo. Ué? Não apagou? Peraí. E o correto é 112,25 km². Se você for dar uma olhada na nossa aula, pessoal, que a gente fala sobre a parte cultural, eu falo justamente para você decorar essa área. É uma das poucas áreas que você precisa decorar no nosso estudo, tá? Então, ela é importante. Por quê? Porque já cai em prova. Então, você precisa saber isso daí, tá? Ah, professor, isso é um absurdo, mas, enfim, foi cobrado. A IBFC, ela tem essa característica de cobrar essas coisas, assim, meio esquisitas, tá? Então, vamos decorar aí. Gabarito B, tá? 112,25 km², a área do tombamento. Bom, então é isso, pessoal. Vencemos aqui o nosso desafio, tá? Peço para que você lembre aí de se inscrever aí no meu canal, aqui no YouTube, né? Também me seguir no Instagram, se você tiver interesse. Se você ainda não faz parte da comunidade Premium, você está assistindo aqui assim que eu postei, logo esse vídeo aqui vai sair do ar, tá? E se você tiver interesse em participar da comunidade Premium, o link está aqui na descrição do vídeo. Vem estudar e garantir as suas questões de RID-DF na sua prova, e de quebra também estudar atualidades e o plantão de notícias, se mantendo atualizado com tudo o que acontece no Brasil e no mundo.